Muito bem-vindo todo mundo, muito bem-vindo cada um de vocês. O tema hoje aqui que a gente vai falar é sobre emagrecimento. E emagrecimento de uma forma que muitos de vocês já ouviram pincelar, mas não têm ideia que isso tomou uma proporção até perfeita. Exatamente, hoje a gente vai explicar o passo a passo de como emagrecer, tá? De 3 quilos a 15 quilos em 4 semanas. Pra vocês terem ideia, o processo que a Carol passou, ela emagreceu mais de 40 quilos, tá? E vocês vão entender os principais pilares do emagrecimento que norteiam esse processo que a Carol viveu. São pilares que envolveram a parte médica, a parte alimentar, uma série de coisas, e vocês vão saber disso mais pra frente. Exatamente, então fica com a gente até o final pra aprender cada um desses pilares, entender todos esses processos. E quem estava aqui desde o início consegue perceber por que eu trouxe a Carol. Eu trouxe a Carol porque ninguém melhor do que quem passou pela transformação. Eu posso até ter norteado o caminho, ter estado perto, ajudando, como dando apoio, incentivando, mas quem viveu, quem sentiu na pele, quem sofreu, quem sentiu as dores, quem teve que operar por conta de obesidade, quem emagreceu mais de muitos quilos, como a gente já viu nas fotos aqui, foi minha esposa, não fui eu. E muitas perguntas que vocês mandavam para mim tinham relação com a vivência literal do que aconteceu, de como se realizava num processo de ansiedade, às vezes com o marido, da TPM, com a briga com o filho, na rotina, no dia a dia, e como isso ia acontecendo. E por mais que eu tenha mostrado isso tudo, quem caminhou foi ela, quem sentiu na pele foi ela, quem testou e vivenciou foi ela. E por isso que hoje a Carol, por ter transformado sua vida e mantido ela transformada, tem toda a autoridade para conversar com qualquer uma de vocês, além de conversar, motivar qualquer uma de vocês a fazer o que é necessário, sem criar dúvidas no dia a dia e desculpas para desistir. Porque a obesidade é algo muito sério, muito sério. Eu, como celíaco, eu percebi que a alimentação era a base de tudo. E com a obesidade do meu amor, eu tive de transformar tudo o que eu ia fazer, que era ortopedia, que eram outras coisas, em quê? Em conhecimento para melhorar a saúde do nosso lar. Basicamente pela alimentação e pelo comportamento, que me levou a fazer série de formações para transformar as pessoas tecnicamente. Como assim? Através do comportamento no dia a dia. Então, gente, eu tô muito feliz, hoje a aula realmente é muito especial. Eu acompanho, né, através das redes sociais, as pessoas têm resultados, assim, incríveis com tudo aquilo que o Ju ensina, né, com as minhas receitas, mas eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que é ensinado, ou nos vídeos, às vezes até no VSG, eu vejo que tem gente que, né, não engasga. Eu acho isso muito complicado, então a gente tá querendo sempre ajudar, né? Então hoje a gente vai acabar ensinando um simples passo a passo de como resolver esse problema, tá? E que não... Gente, é uma forma simples, porque na simplicidade se tem um resultado brutal, tá? É isso. Ao longo dessa conversa que a gente está tendo aqui, vocês vão conseguir perceber tudo isso passo a passo, como é que ela conseguiu fazer, eliminou esses 40 quilos. Olha o que a Lúcia acabou aqui de falar. Eu fiz bariátrica e engordei tudo de novo. E são várias pessoas que fizeram bariátrica. Sim. E voltaram a engordar. E tem ainda agora uma obesidade junto de uma cirurgia que é mais complicado reduziu ainda, né? Seu potencial de saúde de uma maneira geral. Não, e tem gente que acha que porque fez bariátrica é mais fácil de emagrecer. E agora pode comer de tudo. Não. Entendeu? Não. E acaba engordando. E eu perdi mais de 40 quilos nesse processo e não voltei a engordar mais. E o que acontece, gente? O grande X é que quem ficar aqui até o final com a gente vai ganhar um presente sensacional e essencial para vocês conseguirem aplicar tudo que a gente está falando no dia a dia aqui com vocês. Por quê? Essa ferramenta é uma ferramenta simples de coaching que você vai aprender a gerir seu dia totalmente e colocar isso em prática, que a gente está conversando. Mas só quem ficar até o final vai receber isso, não esquece. Foge tá bom? Não, foge não. Não foge. E por que esse conteúdo é tão importante?
Um primeiro ponto, hoje mais de 50% da população brasileira está acima do peso. A obesidade é um problema mundial. De acordo com a OMS, hoje, a diabesidade é quase um conjunto uníssono, talvez partes da mesma doença. E é muito triste, vocês me viram há pouco tempo em Senador Camará, no Rio de Janeiro, numa comunidade carente, e a palestra que eu dei para as mães, que a maioria eram viúvas, quase em sua totalidade estavam obesas. Então, você vê desde a pessoa que não tem condição nenhuma, às vezes nem internet para estar vendo a gente aqui, obesa, e até quem tem muita condição financeira. Por que será que a obesidade assola tantas famílias? Por que será que, como o depoimento da Roberta, que ela deu agora lá no grupo da família VSG, que está até no YouTube, ela falou, doutor, a maior felicidade que eu tive não foi em eu ter perdido esse peso. Foi além de eu ter perdido mais de 14 quilos em 30 dias, foi meu filho ter perdido 8 quilos em 10. Então, eu não estou falando, quem falou foi ela. Ela lendo um livro conseguiu transformar a vida dela. Então raciocina como isso funciona no dia a dia. E qual a possibilidade que vocês têm com uma transformação de conhecimento. E isso, a dor que isso gera na mãe é muito forte. É muito forte, porque quem é VSG já sabe do que eu estou falando. A transformação da família é algo natural dentro desse processo. Tanto que a nossa família está toda envolvida nisso. Então, isso é para você. Eu vivo recebendo milhares de mensagens e eu não consigo responder todas. Sobre o doutor, é só vocês lerem o comentário aqui, me ajuda, eu preciso perder 10 quilos, doutor, eu preciso de 20, doutor, eu preciso de 30. Eu não tenho controle sobre isso. Pensa que a maioria das pessoas, assim como Carol, minha esposa, viveu tentando contar a caloria, viveu tentando fazer uma série de coisas, seguir cardápio, seguir isso e seguir aquilo. Quando eu conversava com ela, ainda existia uma frustração tão grande sobre o assunto, porque quando a gente começou a se relacionar, ela ainda tinha essas marcas da obesidade dentro dela, a ponto de falar qualquer coisa, ela já chorava. Então, e quem sofre com peso sabe muito bem isso. E aí as pessoas às vezes passam, quer ver? Vamos lá, hoje você tá podendo malhar, não tá, amor? Hoje eu tô porque eu me sinto à vontade de estar colocando uma roupa de ginástica e ir pra academia, porque antes nem isso. E aí eu te pergunto, quantas mulheres dentro da academia malham e reclamam que não emagrecem? Nossa, uma infinidade. Quantas amigas antes de você começar a malhar reclamavam que malhavam e não emagreciam? Exato, muitas. Agora, você teve que malhar para emagrecer? Não, eu não malhei nesse processo para emagrecer. E aí, o que acontece? Hoje ela pode malhar. Antes, com o joelho do jeito que tava, com tudo que ela fazia, ela não conseguia isso. Eu tinha muita dor no joelho, né? Então, outra coisa que eu tinha medo era de ir pra academia, fazer exercício e sentir mais dor ainda no joelho. Então eu já me arrumava duas desculpas, tá? A primeira era que eu não queria colocar roupa de ginástica, nem que ninguém ficasse me olhando, né? Porque eu não me sentia à vontade mesmo. Você se imagina, você se olha no espelho e você sente todo aquele peso daquela imagem que você tá vendo agora no espelho e você não gosta, você olha e não se reconhece, você não se sente bem, você fala, poxa, eu tô horrorosa, eu tô gorda, eu tô cheia de banha e como é que eu vou colocar uma calça justa e ficar pulando? E isso te levou a fazer vários tratamentos, vários profissionais. Exato. Conta isso pro pessoal só um pouco. Então, eu busquei vários tipos de profissionais, né? Fui Dieta maluca. Nossa, olha, eu fiz tanto programa, eu não sei se eu posso Programa falar dietético. Não, você pode falar programa de dieta da Lua, dieta da USP, dieta de tudo. Fiz vários. E tentei também em médico, em Nutri, enfim. Tentei seguir cardápio, mas... Bolinhas. Olha, eu tinha endócrino que eu ia. Ele me deu várias bolinhas. Eu chamo de bolinha, tá, gente? É aquela medicação pra emagrecer. Ele me dava várias fórmulas, eu tomava. Já cheguei a tomar xenical, já tomar sibutramina. Pode falar, xenical é fantástico, você fica de fralda, né? É bem assim. É terrível, é verdade, uai. Eu tô falando a verdade. Tentei de tudo. E aquilo me frustrava. Não tem filtro não, né, Não bicho? tem filtro. Mas é verdade, as pessoas vão entender o que eu tô falando. Porque você acaba se frustrando. Você fala, eu tô me esforçando, tô tomando remédio, eu tô seguindo aquele cardápio ali e não tô conseguindo o resultado. Ou se não, consigo o resultado, mas eu paro de tomar a medicação depois de eu ter me esculhambado toda de ter tomado aquilo, prejudiquei minha saúde, enfim. Fiquei sem vitamina e tal. E ganhei o peso,
tipo, em dobro. E a revolta que isso gera? E é o desânimo que isso gera, porque aí a pessoa, além de estar frustrada, se programa, compra barrinha, faz lancheira, faz isso, faz aquilo, come de tantas em tantas, faz o diabo a 4. E você sabe o que me deixava mais frustrada ainda? Era esse papo de ter que comer de 3 horas. Porque na minha cabeça, assim, quanto mais eu comia, mais eu queria comer. E aí eu ficava 3 horas, eu ficava contando as horas no relógio pra poder comer. Aí eu comia com fome. Com fome. Aí eu comia a bendita da barrinha, passava 5 minutos, tava lá eu com fome de novo. E aí eu pensava, meu Deus, eu vou ter que esperar mais 2 horas e 55 minutos pra comer outra barrinha. Aí você não lembrava, não? Bebe água que passa fome. Gente, que ódio. Eu ficava pra morrer e eu ficava injuriada. Eu sentia fome, ficava nervosa, descontava em todo mundo, queria comer o pé de alguém. Ô, gente, família de ascendência italiana, bravo, o trem lá é tenso, a galera é meio braba. Então, assim, o grande X da questão, uma pessoa acabou de falar aqui, nossa, a única coisa que eu ganhei na academia foi dor no joelho e o mesmo peso no final do ano, com a mesma gordura. Então, assim, gente, o que a gente vai falar aqui, o que eu vou trazer aqui pra vocês, isso de uma maneira específica funciona porque você vai alterar, vai estimular sua base hormonal a partir desses princípios que vão ter falado aqui pra você. Carol, eu lembro que uma das dietas malucas que ela fez, que me marcou, foi de suco de laranja com biscoito de água e sal. E ela falou isso. Eu botei isso na minha cabeça, porque eu já tinha tentado tudo. Eu falei, esse povo não sabe fazer emagrecer não, vou emagrecer por mim mesmo. Eu calculei na minha cabeça que só ia comer isso por uma semana e ia ficar magra. E assim, por quê? E pronto. Ela já tinha passado por processos que quando a dieta da sopa fez, desincha, voltou a comer, incha tudo de novo. Nossa. Faz isso e aquilo, assim como várias outras pessoas. E aquela da sopa. E volta tudo de novo. Então, assim, entenda que essa história que a gente tá contando aqui pra vocês, entende que a história da Carol, ela engordou num processo como muitas pessoas engordam. E muitas mulheres, quando começam a ter alguma adversidade na vida e começam a ficar mal, começam a ganhar peso e não conseguem quebrar esse ciclo. E aí, você quer falar um pouquinho mais disso, já que você falou já um pouco das dietas? Como é que foi esse ciclo pra você? Bom, eu comecei a engordar, né? Você já falou um pouco das loucuras que você já fez pra emagrecer. Das minhas loucuras, né? Tentei tudo. E junto com esse meu engordar e tentar emagrecer, eu fui cada vez mais me frustrando, né? Depois da gestação, então, a coisa só piorou, porque eu entrei em depressão, fiquei muito mal mesmo, né? E aí eu atingi a marca aí dos 103 quilos. Para as pessoas que já viram meu depoimento, eu vou só resumir um pouquinho, tá bom? Mas eu cheguei a 103 quilos no fundo do poço e não sabia mais o que fazer, né? Eu tinha muitas dores, eu não conseguia mais ter reuniões em família. Você se imagina, com 103 quilos, 1,60 m, eu tinha aversão de me olhar no espelho, tá? Eu me olhava, você imagina você se olhando agora no espelho e ficar revoltado com a própria imagem, né? Você abrindo agora a porta do seu guarda-roupa e não achar uma peça que te sirva. E eu acho que o pior ainda, quando você olha pro seu filho e vê que esse é o exemplo que você tá sendo pra ele. Exato, e foi isso que me fez querer mudar. Mas né? Aí a decisão de mudança foi qual? Então, bariátrica, porque eu queria a pílula mágica. Na minha cabeça, né, nada tinha funcionado, nada nunca ia funcionar, porque eu já tinha tentado de tudo. Falei, eu vou operar porque não tem outra solução pra mim. Operei, né, emagreci um tanto, mas nem foi tanto que eu precisava, veja bem. Eu fiz a cirurgia, perdi, não lembro dizer quanto, acho que foi 20 quilos, não chegou a 30 quilos. Então, não foi nem perto do suficiente, pra quem pesa 103, tem 1,60 m, faz as contas, né, eu precisava perder mais. E aí, eu conheci o Ju depois de operada, né? Ou seja, ela já tinha engordado novamente, o processo de engorda não tinha voltado aos 103 quilos, mas tinha engordado novamente. E aí eu comecei a engordar, né? Eu comecei a engordar e entrei em desespero, porque eu falei, eu tentei tudo. Todas as medicações, todos os profissionais, fiz cirurgia e tô engordando.
Aí o Ju tentava abordar o assunto comigo. E ela só chorava. E eu só chorava. E ela reclamava de dor no ombro, de dor no cotovelo, de dor no joelho, assim, no quadril. Dor no quadril. E ela sentia enjoo, tinha dumping, tinha hipoglicemia. E qualquer coisa que ela comia pouco e ainda assim passava mal. E aí isso foi me doendo de uma tal forma que eu fui mergulhando e não teve jeito. Eu acabei com a minha saúde, tá? Com essa cirurgia. Eu acabei com a minha saúde porque eu fiquei sem vitamina nenhuma. Eu perdi esse peso e voltei a engordar e, né, acabei com meu cabelo, acabei com a minha unha, fiquei totalmente desnutrida, não tava feliz. E me vi de novo no fundo num poço sem fundo, né? E aí, o Ju tentou diversas formas. Aí eu convidei ela a fazer uma nova jornada, literalmente. E eu fiquei um pouco relutante. Teve medo, literalmente. Vai lá, foi medo. Muito medo, porque um pouco relutante Um pouco relutante, ela tá sendo gentil. Ela teve medo mesmo. Gente, olha só, minha família inteira é italiana, tá? Eu fui criada à base de pão e massa, entendeu? Eu comia aquilo todos os dias, em todas as refeições, tinha pão. E aí, na época que eu comecei a namorar com o Gil celíaco, quando eu tava perto dele eu não comia glúten. Mas eu voltava pra minha rotina e voltava a comer o glúten quando eu tava longe dele, passava mal e tudo, e não queria tirar. Foi uma luta. Daí eu fui me conscientizando e vendo, né, tudo aquilo que ele tava me expondo. Eu falei, bom, realmente, né, eu vou dar um voto de confiança, vou dar mais essa chance pra mim, pra minha saúde, porque eu não sei mais o que fazer. Tava do lado de uma pessoa que me ama de paixão e eu sei que quer o meu bem, que quer a minha saúde. E o Ju acabou criando um VSG pra mim, né? E assim, eu falei, quer um ato de amor maior que esses? Eu vou abraçar isso, eu vou fazer isso que ele tá falando. E aí, na verdade, o que aconteceu? O simples fato do que era sugerido, ela enfrentou todos esses medos, ela enfrentou tudo isso. Porque o maior medo de uma pessoa que tem um vício alimentar, uma compulsão alimentar, é confrontar aquele momento que gera todo esse sentimento dentro dela. Então, quando a gente fala de... a última coisa que uma pessoa que está com problema de peso quer sentir é fome. A última coisa que a pessoa que tem problema de peso quer sentir é impotente mediante a comida. E todo o processo que foi criado, a ideia da alimentação é um dos pilares. Um dos pilares. E foi isso que a gente foi transformando, foi isso que foi criando. Então a decisão, depois que isso resolveu e Carol conseguiu implementar, a gente colocou esses 3 pilares em conjunto. A alimentação é um dos pilares. Por isso que muitas pessoas leem o VSG, têm todo na mão e às vezes não se transformam. E milhares se transformam. E essas que ficam engasgadas se sentem mal. Perguntam, mas por que não funciona pra mim? Mas por que isso? Então, literalmente, o que acontece? O pilar alimentar, ele é fundamental. E o VSG, ele tem uma base situada no quê? Na redução de carboidratos. Não é zero carboidrato. Não conta nada, não conta caloria, não conta isso. O VSG tem também uma base no paleo, mas não é paleo. E o VSG ainda tem uma base no jejum também. Mas por que essa junção toda é tão poderosa quando se fala em alimentação e comportamento? Porque quando você pensa no vício do pão por conta do glúten, que ele chega direto à barreira hematoencefálica, e aí a Carolzinha, meu amor, e a família dela inteira não tinha a mínima ideia que quando você come o pão, 2 horas depois você tem fome, porque existe uma substância no trigo chamada gluteomorfina que vai direto para o seu cérebro. E quando ela baixa, o seu organismo em 2 horas demanda mais e você acha que é fome. E aí você acha que tem que comer de 3 em 3 horas. E aí existe um dos maiores mitos que se propagou pela internet sobre isso. Comer de tantas em tantas horas é uma estratégia alimentar que um profissional, como um nutricionista, pode passar isso para você no consultório dele. É simples assim. Agora, o ser humano, desde os primórdios até hoje em dia, jamais teve na história muito menos geladeira e muito menos de comer de 3 em 3 horas para sobreviver e ter saúde. E isso trouxe nossa população a ficar hoje como está.
totalmente doente e cheio de problema. Então, quando a gente pensa no vício que Carol tinha, era... Conta aquela história que você fala pra mim sempre de como é que é pão, pão com isso, pão com aquilo. Não, gente, eu comia pão com tudo. Eu só de sentir aquele cheiro do pão, eu ficava feliz. A minha boca enchia d'água, meu olho até brilhava, é sério, é triste. É triste porque é um vício, é como se fosse uma droga mesmo. E eu comia pão com macarrão, pão com chocolate, pão com banana, pão com manteiga. Pão com pão, pão com o que pão você com sorvete. quisesse, eu comia pão. Gente, assim, isso é tão forte na família dela que minha sogra, quando eu comecei a fazer isso com ela, ela tava achando que eu ia matar ela. A família inteira achou que eu ia matar a Carol. Você tirou meu suco de laranja. Quando eu tirei o suco de laranja que o pai dela todo dia de manhã fazia pra ela, ele acordava às 5 da manhã, meu sogro acorda muito cedo igual a mim. Sabe aquele gesto de amor paterno, que acorda e deixa o suquinho pronto? Eu falei, a partir de hoje não. Gente do céu, eu cheguei em casa arrumando briga, bati no peito, ó, eu compro, vai! E aí, foi isso. Ele falou, ela vai ficar desnutrida. Ela vai ficar desnutrida, ela vai passar mal, que não sei o quê. Não vai conseguir operar, lembra? Isso, não vai conseguir operar, porque o trabalho de Carol, ela fica às vezes uma cirurgia 4 horas em pé. São cirurgias grandes e longas no hospital. Ele achava que eu ia passar mal sem o suco. E aí entra o segundo pilar. E anotem aí, primeiro pilar, alimentação. Anotaram? Primeiro Presta pilar, atenção, hein, alimentação. Gente? Isso é muito importante, porque isso influencia o seu resultado. Segundo pilar, que foi o que me fez treinar absurdamente sobre comportamento humano. Por isso que eu estava no Japão 2 vezes esse ano. A última vez foi um treinamento específico de 3 dias para pessoas numa imersão comigo só de comportamento humano. Do outro lado do mundo. Então presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Mentalidade. Quando o jejum entra neste processo e quando você muda todos esses paradigmas alimentares, você também começa a mudar a mentalidade sobre o processo. Hoje, numa das lives que eu fiz no Insta, uma das pessoas falou, você mudou o meu padrão mental, doutor. Quando eu li o VSG, você mudou o meu padrão mental. Por que o meu padrão mental? Minha família toda era obesa, eu achava que ia ser obesa, porque eu nasci em casa de obesos, e geneticamente eu fui criada achando que seria obesa. E você me mostrou que é possível não ser obesa em meio a um lar obeso. Porque como os nossos genes são influenciados pelo que a gente faz para o nosso corpo também, é uma via de 2 mãos, você pode ter uma resposta, mesmo que sua carga genética seja tendenciosa a ter uma obesidade, a ter um diabetes tipo 2. Então, a mentalidade é muito nítida. O exemplo da gordura da Carol. Quando eu falava nela, amor, você tá gordinha, vamos tentar emagrecer? Ela entrava em pranto. Por quê? A significação que ela tinha criado com a obesidade era só de dor, de sofrimento, de incapacidade, de impotência mediante algo. E gravem, dor é inevitável, sofrimento é opcional. O sofrimento só vem de quando o ser humano tem inabilidade de lidar com a dor que permanece. E aí, por ela ter uma dor que ela já tinha tentado tudo, que todos os médicos tinham dito, faz bariátrica, resolve. E ela já tinha engordado novamente depois da bariátrica. Ela se sentiu totalmente impotente e incapaz. E o homem que a amava falava, amor, vamos tentar emagrecer. Vinha qual filme na cabeça? A depressão, a história, a impotência. Eu não consegui nunca. Eu falava, imagina, eu tentei tudo. O Juliano tá falando aí pra emagrecer. Vai emagrecer como? Tô engordando e não vou parar mais. Eu não sabia até onde ia chegar meu peso. Sabe? Era uma impotência tão grande, uma frustração tão grande. Aí eu falava, pô, minha gordura tá incomodando ele, e agora? E aí tem um ciclo de dor e compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, quando você começa a comer e não sabe nem porquê, não sabe nem que sentimento tá te norteando, o que te faz fazer aquela atitude, o que te faz chegar até lá. Você fica perdido dentro desse contexto. E num contexto que você não tem poder sobre ele, você sofre. E aí aumenta aquele ciclo de não amor, aquele ciclo de dor constante. E é por isso que tantas pessoas entraram dentro desse grupo, porque no grupo você tem um senso de família. Por que a família VSG transforma o mundo e está dentro de 52 países do mundo? Porque é família, porque tem um grupo, porque um grupo se ajuda, um grupo se transforma em conjunto. E quando você está com alguém, isto acontece. E aí você tem apoio. Por que todo mundo quis entrar no grupo e o grupo até bugou? Porque em 2 dias mais de 30 mil pessoas tentaram entrar. Isso é muito importante. E aí entra o terceiro pilar. Quem adivinha qual é? Primeiro, alimentação. Segundo, mentalidade. Terceiro pilar.
exercício físico. Mas doutor, você falou que eram 3 pilares e a Carol só usou 2. Só começou o terceiro agora. Você conta na mão dela quantos meses ela começou. Tem nem 3 meses que ela tá na academia, gente. De um processo de anos. Ela entrou agora só. Pra mudar a composição corporal. Então, isso, pra mudar... Exato, ela tá linda, ela sabe tudo. E assim, pra mudar a composição corporal. O peso não altera, mas a composição do corpo altera. A massa muscular aumenta e o volume de gordura reduz e a massa de gordura reduz. Então, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, literalmente. Sabe? É aquele momento que muitas pessoas podem estar no platô, inclusive você pode estar no platô, e isso vai fazer talvez total diferença nisso, nesse processo. Então, a Carol não fazia exercício por vários motivos, como a gente já citou. Em momento nenhum. Então, por que a gente coloca isso trazendo para vocês dessa forma muito específica? Porque quando a gente reduz o carbo, você reduz o quê? Um hormônio imprescindível que gera a obesidade, que se chama insulina. E aí, quando você reduz o carbo, você reduz a taxa de insulina imediatamente. A maioria das pessoas que estão obesas também tem uma resistência insulínica na grande maioria das vezes. E isso faz com que elas, quando ingiram alimentos da forma como é feito hoje, aqueles lanches, né? Ricos em gordura, ricos em carboidratos, ricos em calorias de uma maneira geral, é uma bomba, porque hormonalmente você favorece a essa absorção e você também favorece o acúmulo de adipócitos engordando, inchando. E evita um fator que se chama a transcrição genética. Você tem que estimular os seus genes ao seu emagrecimento, a consumir gordura. E você aí não está estimulando ninguém, só a armazenar gordura, porque a carteira está cheia e aí vai tudo para a conta do banco. Entendeu? Não tem jeito, você não vai ficar andando com 2 mil, 3 mil, 4 mil, 100 mil reais na carteira, não, isso vai para o banco. E aí quando você precisa de dinheiro, o banco é a gordura que você armazenou. Como é que você vai sacar dinheiro se sua carteira está sempre cheia? Você não vai sacar nunca e vai engordar. Se está sempre cheia, você lança... E o banco sempre engorda a conta, engorda a conta, engorda a conta, e a gordura está lá engordando, você não precisa de gastar ela. E aí, mudando a alimentação e corrigindo a mentalidade e potencializando com a atividade física, você consegue fazer isso. Essa tríade é simples, mas é extremamente poderosa. Parece até ridículo, mas se fosse tão ridículo e fácil dessa forma, por que ainda tem tantas pessoas sofrendo com obesidade? Então, entendam que se livrar de um vício como o glúten é imprescindível, porque o glúten, nesse processo, além de viciar e atrapalhar a mentalidade, ele ainda gera um aumento da insulina brutal no seu corpo. E isso atrapalha muito. Que é dieta da modinha, né? Não, isso não é dieta da moda nunca, tá? Nunca, porque entenda que a alimentação baseada no VSG é em comida de verdade. Então, antes de existir qualquer farináceo, já existia comida de verdade. Isso não é moda. Isso é realidade, é mais antigo do que se pensa, tá? Então, assim, a resistência insulínica, ela gera esse problema. E isso faz que quando você retira o carbo, você diminui a resistência insulínica. E um processo de queima de gordura constante começa a ocorrer, porque ao invés da insulina estar alta, começa a elevar o glucagon, que é o oposto da insulina, é arqui-inimigo dela. Um só aparece quando o outro surge. E eles se contrabalanceiam, e ele queima gordura. Ao contrário do que um armazena, o outro queima. E aí a gente vai usando essa queima de massa de gordura constantemente através do seu estímulo hormonal, tá? E quando você consegue congregar isso com a atividade física, conta como é que foi a sua percepção de dia a dia, de energia, quando começou a atividade física, amor? Ai, gente, outra coisa. Eu tô me sentindo tão bem pra academia e pra mim isso é uma realização, porque eu sempre odiei, entendeu? Então, assim, me traz uma sensação de alegria e eu vou te falar uma coisa. Quando eu não vou, altera até o meu humor. Tá? A minha disposição ao longo do dia, eu não fico com o mesmo tipo de energia. Eu vejo quanto que isso impacta hoje, né? Uma coisa que eu nunca percebi, quanto que impacta no meu dia a dia fazer ou não exercício. E aí, gente, isso é muito importante porque você sabe que no resultado, no final das contas, todo esse contexto ele faz total diferença para você, tá? Então, assim, esse método, esse passo a passo, juntamente com o processo de ferramenta de coaching que é utilizado, o que é isso? Um passo de treinamento, literalmente, você se disciplinar a fazer as coisas, gera resultado. Nítido, tá aqui. Gente, com certeza, se você ainda tá se perguntando se funciona, olha pra mim, sabe? Família inteira de italiano, viciada em pão.
eu comia muito, eu não comia de 3 em 3, eu comia de 1 em 1 hora, eu consegui me livrar dos vícios, eu consegui superar tudo isso. Por que eu consegui e você não vai conseguir? Gente, consegue, uma sim. grande pessoa passou no mundo, chama Joseph Campbell. E esse cara, ele explicou que qualquer pessoa tem um potencial de ser um herói dentro de si. Ninguém na raça humana, independente da época que fosse analisado, qualquer ser humano tinha o potencial de ser algo maior, desde que ele superasse seus próprios medos. E como ninguém é melhor do que ninguém, todos nós poderíamos ser. E é isso que a gente está trazendo para vocês. Então, presta atenção. Em quanto tempo, quando a Carol perdeu, em quanto tempo, eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá bom? Simplesmente para vocês entenderem aqui. Deixa eu só achar a fotinha dela que eu quero mostrar para todo mundo que tá aqui agora e não viu. Essa era a Carol, gente. Quem não viu a foto tá aí. Essa era a Carol. Aproveita para tirar print. Olha aí, ó. Essa era a Carol. Tá? E foi isso, essa situação de tristeza dela, tanto que tem até dificuldade de achar foto, gente, dessa época, e né? olha, percebe que eu tentava me tapar com tudo. Aqui nessa foto eu tô sentada no chão, tinha um monte de almofada em volta, né? E porque eu nunca queria aparecer em foto, eu não tirava foto, entendeu? De jeito nenhum. E aí um sorriso amarelo no rosto, né? Porque... Saindo. Então assim, gente, o que acontece? Não tem nada aqui sendo falado por falar. Não, não tem. Isso, na realidade, é a dor que milhares de pessoas têm hoje no dia a dia, entende? Então, assim, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Pra vocês terem ideia, como, para mim, uma coisa chamada congruência é importante. Eu tenho uma equipe em São Paulo com quase 13 colegas de trabalho. E aí, eu falo para vocês, eu sou uma pessoa que defende uma alimentação saudável, minha equipe não estava tão saudável. O que aconteceu? Esse processo que a Carol está trazendo aqui para vocês foi aplicado à minha equipe. E vocês sabem quantos quilos 4 pessoas perderam ao longo desse processo? 53 quilos. 53 quilos. E um perdeu mais do que 15 quilos. Então entendam que tudo que a gente está trazendo aqui para vocês foi sim, é sim possível, desde que você se comprometa com isso. Se você quiser ver o vídeo com o depoimento da minha equipe, você vai ver quando você chegar até o final, vai acompanhando aqui que você vai conseguir ver. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Eu preparei esses 3 pilares para minha esposa e minha equipe e todas as pessoas conseguirem se apoiar de uma forma simples e melhorar o seu dia a dia. Tá? Literalmente. E depois de muito tempo estudando, fazendo a parte de coaching, fazendo a parte de treinamento e desenvolvimento pessoal, tá? Literalmente, trabalhando a parte de estudo em saúde, de fisiologia, de medicina, eu consegui congregar tanto o comportamento quanto a parte alimentar que já existia no VSG. E isso aplicado à realidade da Carol, tudo colocado no dia a dia, colocado também dentro da minha equipe, da própria equipe que congrega lá, da equipe da Legacy. Gente, é uma coisa que transforma, simples assim. Que o VSG funciona, eu não tenho dúvida. Nem vocês, com todos os depoimentos que estão aqui, isso é possível. Com a foto da minha esposa de antes e depois, vocês também conseguem ver. É muito simples também isso, tá? Então, não tem o que a gente falar. Então, amor, explica pra eles por que a organização fez bem e o que acontece com isso. Na verdade, a gente acabou criando uma agenda, né? E essa agenda, ela consegue me manter organizada, né? Organizada assim... Que é o papel de uma agenda, normalmente. É, o papel de uma agenda. Mas assim, vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, no começo fica tudo muito bagunçado e você não sabe o que fazer, né? E aí, ela te norteia. Por exemplo, assim, o que você tem que fazer naquele dia, o que você tá se programando em comer e tudo, e como você vai organizar seu dia a dia, aquele ritual todo da semana. Gravem essa palavra que ela falou porque é muito importante. Gravem. Né? E assim, um ponto que eu acho que é muito legal de trabalhar com a agenda é que você tem que manter alguns hábitos, incluir alguns hábitos na sua rotina, principalmente assim, de manhã a gente tem hábitos, né, os rituais matinais, que eu acho assim extremamente importante.
E eu incluí na agenda, né? E comecei a notar a diferença que dava no meu despertar. Por quê? Eu acordava sem energia, eu acordava mal-humorada, eu acordava tipo assim, nossa senhora, vamos lá de novo com isso. Carol era uma pessoa que funcionava depois das 10 da manhã. Era um grande problema que eu via no relacionamento, porque eu sempre acordei às 5 da manhã, desde moleque. Sempre fui muito elétrico, vocês que me acompanham sabem, e eu sempre acordei muito cedo. E assim, mas ela acordava assim porque ela estava doente. Ela não tinha energia da onde tirar. Não tinha. Simplesmente passava mal constantemente. E o ritual matinal, que é o que ela colocou aqui, foi algo muito importante. Porque junto ao processo de emagrecimento, e gravem isso, gente. Gravem, por favor. Ritual matinal. Você acorda, vai escovar os dentes, toma seu banho, penteia o cabelo, faz cocô, faz xixi, faz o que você quiser. Isso tem um porquê. E dentro dessa agenda, isso fica muito nítido, muito claro, porque tem um checklist de como você fazer. E você que ficar aqui até o final vai receber todo esse material da Agenda da Saúde Incrível aqui. Fique tranquilo, vai ser dado para você conseguir organizar a sua vida. Então presta atenção, gente, porque você vai ver como que isso vai ser preenchido por você. Exato. De forma simples. E funciona. Funciona porque muda seu modo operandi, muda seu dia a dia, tá? Então assim, quais foram os principais motivos que te fizeram ter elevação de energia no dia a dia, amor? Ai, meu Deus. Bom, a mudança de alimentação, com certeza, incluir os rituais matinais, a parte de respiração, meditação. Meditação ajuda muito. A meditação é uma coisa fenomenal. O mural. E as pessoas não se dão conta de quanto que é importante. O mural e tantas outras ferramentas que fazem parte do dia a dia para você gerar uma visualização do que você quer naquele dia e naquele processo daquela semana. O mural foi a minha inspiração, né? De olhar e acordar e ver o meu mural, assim. Nossa, já te dá um gás para você ir fazer o que tem que fazer ao longo do dia. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês a agenda agora, tá? Entendi. Presta bastante atenção. Vamos lá? Essa agenda, ela ajuda muito, então, a quem tá nesse processo todo e não consegue se organizar, não consegue saber por onde começar, tá? Então, a gente dividiu aqui, né, os dias da semana e a agenda tá também dividida em categorias. Então, começando ali pelo ritual matinal, por exemplo. Isso. Gratidão, né? Então, aquele momento que você tá acordando e já se ligando a Deus, a um ser maior, ou independente daquilo que você acredite da sua religião. Eu acho que a gente tem que ser grato. Grato só de ter aberto os olhos por mais um dia, a gente tem que ter gratidão, tá? Respiração é uma coisa que influencia muito mesmo na sua energia, do jeito que você vai levantar, do jeito que você vai conduzir o seu dia a dia. Ela influencia, tem um grande impacto e muitas pessoas não levam isso em consideração, tá? Mural da Saúde Extraordinária. Isso aqui é uma coisa maravilhosa que você também vai aprender. E preenchendo tudo isso, você vai conseguir criar, por exemplo, a mentalidade que você vai ter. Como você muda a sua mentalidade? Porque o problema de não conseguir emagrecer também de algumas pessoas é a mentalidade. Ali ajuda você a colocar alguns exercícios, algumas técnicas, né? Qual exercício você vai colocar no seu dia a dia, se você vai colocar? Qual tipo de jejum você está fazendo? Quantas horas você está fazendo? Qual o café da manhã, almoço, lanche, janta e por aí vai. Reparem que nessa agenda tem o quê? Os 3 P's. Tudo na agenda. E foi colocado de uma forma simples, porque é nítido, tá? O ser humano, quando visualiza, quando escreve, quando faz, gera respostas diferentes. Quando ele verbaliza, gera resposta diferente. Seu cérebro capta isso, porque para escrever você usa múltiplas funções. Visão, pensamento, escrita, a parte sinestésica é diferente. O processo de aprendizado é diferente. A neurofisiologia é diferente. Ponto. E, gente, isso aqui, o que acontece? É algo tão importante que, basicamente, se isso não tivesse ocorrido para organizar, dificilmente Carol conseguiria aplicar isso da forma que aplicou e ter a resposta que ela teve. E eu estou disponibilizando, a gente está disponibilizando isso aqui para você hoje, ficar até o final de presente para vocês poderem imprimir e preencher todos os dias. Não, mas eu vou ser honesta, tá? Eu não conseguiria ter feito tudo que eu fiz, tá? Sem ter o apoio do Ju. O apoio do Ju foi fundamental e essencial em todo o meu processo de emagrecimento.
E quando ela diz apoio, ela está dizendo de saber que pode contar com alguém. Igual vocês entraram aqui no grupo e estão contando e compartilhando suas histórias, igual aqui na live, com outras pessoas. Igual o grupo da família VSG já se compartilha. Sim. Então, o programa de emagrecimento em 4 semanas, esse programa de emagrecimento em 4 semanas, ele é uma opção para você que se sente insegura ao pegar essa planilha, essa tabela, essa agenda da saúde incrível que a gente vai estar disponibilizando para qualquer um aqui dentro. E você pode sim fazer isso. Mas se você já tentou outros métodos, já tentou fazer dieta, já tentou isso e aquilo, bolinha, periquito, papagaio, igual o Carol tentou. E tá inseguro de fazer sozinho, né? Você tem uma opção de sim participar desse programa de 4 semanas com a gente. Por quê? Quando você participa desse programa, onde Carol vai estar cuidando disso, e vocês vão ter várias aulas lá norteando, explicando. Você vai ter vídeos norteando isso. Você vai ter live dentro do grupo norteando isso. Vai ter uma rotina que vai te propiciar essa transformação. Um ambiente seguro para isso. Entenda que esses são pontos chaves. O pilar da alimentação é essencial. A gente está falando aqui. Então, o processo de alimentação, o processo do glúten, o pré-requisito do VSG é inicial. E você tem um potencial que você não conhece, igual ela não conhecia o potencial dela. É incrível quando você descobre. O que a gente está trazendo para vocês é não só um livro igual já existia, e sim um passo a passo com quem já viveu e transformou com isso. E isso é muito lindo, porque a alimentação é base de tudo. Se você não abordar isso, esquece. Você vai receber, nesse dia, vocês viram aquela parte das receitas, em média? Vão ter, para vocês terem ideia, 3 sugestões de receitas de alimentos por dia. Igual no VSG, sem você ter ideia de quantidade, sem se preocupar com quantidade, com isso, com aquilo. Receitas fáceis, difíceis fácil, intermediário e difícil, né? Não é difícil, né? Mas tem gente que não gosta de cozinhar muito. Um pouquinho mais elaborado. Elaborado, leva meia hora pra fazer. Mas que a família pode fazer. E como sempre, a gente não aborda a quantidade. Quantidade não é o que a gente está querendo. O foco não é esse, sim qualidade. E quando você coloca isso, sem ter uma rotina, sem você colocar a repetição, que é o que todo mundo reclama. Mas o que eu vou fazer? Vou repetir a mesma coisa amanhã, vou repetir a mesma coisa depois. Mas eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Então, essas sugestões nos livros de receita já estarão todas prontas. São livros de receita, colocado tudo pronto. Não sei se vocês estão vendo, mas minha esposa tem ficado com a barriga no fogão direto. Eu tô falando sério, ela chega capotando à noite por conta disso. E preparando todo esse conteúdo para dar diversidade todos os dias para quem quer. Através de receitas simples e práticas, como vocês têm visto. Então assim, isso a gente vai ajudar, além de você preencher essa agenda, preencher de uma forma tranquila e favorável. O pilar da mentalidade vai ser trabalhado de uma forma maravilhosa, porque além das conversas, vão ter exercícios para mudar a mentalidade dentro desse processo. Você pode sim trabalhar a mentalidade com meditação, hoje, como você já faz, buscando uma prática real no dia a dia aí, de yoga, ou uma prática de meditação, ou oração, ficar em prece mesmo, vários minutos do dia, sentar, simplesmente aplicando essa rotina. Você reza todo dia, você ora todo dia, você agradece a Deus, você é grato por você respirar e ter saúde, e ter uma família, e ter um teto, e ter internet para conseguir estar vendo isso e poder mudar a sua vida? Você é realmente grato por isso? Ou você pragueja porque seu filho tirou uma nota baixa, ou você pragueja porque seu marido tem algum problema? Já levanta bufando, né? Entendeu? Então, cada possibilidade que você tem no dia a dia, cada problema que você tem é uma possibilidade de crescimento. E isso muitas pessoas não enxergam, e por isso que a mentalidade vai ser muito trabalhada lá, com filmes maravilhosos também, para vocês terem uma visualização e treinar isso no dia a dia. Tá lindo, feito com muito carinho. Da última vez que ela viu, ela quase chorou 10 litros e falou... Então assim, tá tudo sendo feito com muito carinho. Então, o nosso corpo é um reflexo da nossa mente. Quando Carol conseguiu mudar a mentalidade dela, o que aconteceu? Isso transbordou. Isso vem de dentro. E nós nascemos do amor. E nós fomos feitos para amar integralmente. Nós fomos feitos para brilhar integralmente. Lá dentro ainda dos exercícios você vai tem uns bônus maravilhosos sobre yoga, sobre HIIT, sobre zumba para quem não gosta. Então, se você não gosta de exercício, vai ter dança. Olha que coisa linda, olha que coisa gostosa. Entende? Vai ter várias coisas. E vocês vão conseguir ver de forma fácil.
De forma simples, como ela também falou. Quem viu o vídeo da Carol viu a gente dançando, ela é apaixonada por dança. E ela chorava direto por não estar conseguindo dançar por conta do peso e do joelho. E isso, para ela, é algo mágico. Então, nós queremos que seja de forma muito fácil e simples essa implementação desse plano de emagrecimento. O que é um plano de emagrecimento? É uma estratégia que envolve todo um conjunto de coisas que você vai poder aplicar ou não na sua vida, dependendo de como você estiver comprometida com isso. É simples assim. E a mágica está na simplicidade. Não em gerar fatos complexos, difíceis, que acabam fazendo você não agir de forma alguma. Então, amor, o que as pessoas ganham com isso de uma maneira geral? Bom, primeiro que vocês vão ganhar todo passo a passo, né, que eu tive pra emagrecer. Então, de uma forma resumida. Eu saí dos 103 para 60 quilos, então você vai ter o expresso a jato de todo esse processo. Você vai conseguir eliminar aí de 3 a 15 quilos em 4 semanas, gente. É muito peso, é muita gordura para perder, né? Você vai ganhar energia, disposição, vitalidade, bom humor, né? Você vai conseguir enxugar suas medidas mesmo e sentir aquela calça frouxa, né? Porque muitas vezes tem aquela coisa do peso e da roupa. Ai, doutor, mas eu tô ficando com as roupas toda frouxa, mas o meu peso não muda. Então, é exatamente isso. Quando você reduz edema que existe na parte da gordura, entre as células, gente, isso ajuda muito. Quer coisa mais gostosa de você colocar aquela calça jeans estava justa e ela cair? Não tem coisa melhor que isso. Eu já recebi uma mensagem do marido, gente. Eu já recebi uma mensagem do marido falando bem assim: doutor, você me deu um prejuízo ferrado aqui em casa. Mas ô prejuízo bom, rapaz. Eu tive que trocar o armário inteiro da minha esposa. Gente, isso é muito gostoso de ouvir. E você vai ganhar todo um processo, todo o programa de emagrecimento comigo, pegando pelas suas mãos, assim como o Ju pegou pelas minhas. Eu vou estar pegando na sua mão pra gente fazer tudo isso junto. E eu fico de olho mesmo, e eu pego no pé mesmo, e vai ter toda uma equipe aí por trás pra estar ajudando. E você vai ter que preocupar com estratégia, porque isso já foi criado, essa estratégia, esse passo a passo, esse plano, mastigado, tá pronto, mastigado. É só fazer, tá? Entende? Então, é isso. É e isso, com mais de 80 receitas por semana. É muita receita. Gente, deu muito trabalho. Deu muita, trabalho. Mais de 80 receitas mastigas. Se você não tiver com vontade de pensar o que vai comer, é só ir lá. Ah, vou comer isso. Ah, vou comer isso. Pronto, acabou. Gente, é sério, é muita coisa. É muita coisa. E de forma simples. Não é muita coisa pra você se perder, não. É simples, tá? E fora que vai ter ajuda, né, das outras alunas, de todo mundo, que vai ter um grupo separado, onde as pessoas vão conseguir se ajudar, vão conseguir trocar experiência e se compartilhar. Olha, eu vou falar só uma coisa pra vocês. Nesse momento você pode estar pensando assim: nossa, esse treinamento vai ser uma fortuna, o livro do Dr. Juliano já é X, esse treinamento vai ser horrores, não sei o que. Eu acabei de estar no Japão, o treinamento lá foi algo assim também, de 3 dias comigo, foi algo que nem todo mundo conseguiu participar, mas que quem participou realmente viu transformação. Você deve estar pensando assim no valor absurdo na sua cabeça. Mas isso aí, a verdade, que vocês têm que pensar no que vocês vão ganhar. Cara, se eu perguntar, vou fazer uma pergunta simples, bem simples, eu quero que você pense agora. Quanto vale cada quilo de peso seu, se você puder perder hoje? Quanto vale a paz de espírito, a energia que você tem? Quanto vale cada coisa dessa que você tem? Se vocês fossem fazer um processo de treinamento individual comigo, com a Carol, quantas pessoas não conseguiriam ter acesso a isso? Um processo hoje de treinamento individual com a Carol passa de valores de 4K. O que é 4K? Mais de R$4.000 de treinamento individual com ela. Então, entendam que isso são fatores que não dá nem para se calcular. Se a gente for somar as horas, os investimentos de tempo para montar receita e tudo mais, vocês não teriam ideia de isso, seria inviável para tantas pessoas. Então, a Agenda da Saúde Incrível já te possibilita hoje começar a aplicar isso, mesmo que você não faça o processo. Mas você que está insegura vai ter a chance disso. A Agenda da Saúde Incrível que você vai ganhar de presente, ela vale pelo menos essa teoria, toda essa explicação que a gente deu aqui, o mesmo valor do VSG, R$97. O mesmo valor do VSG, no mínimo R$97. E ela já é de presente para você, tá? Você vai ganhar mais de 80 receitas por semana, feito especialmente.
E isso aí não tem nem ideia do valor que isso gera pra você, porque eu tô falando de 80 receitas saudáveis. Eu tô falando de 80 tranqueiras. Eu tô falando de 80 formas de variar o seu dia a dia de comer e não falar que você tá repetindo. Isso é simples. Isso é simples e bem notório, tá? Então, você vai receber ainda aula de zumba, aula de HIIT, aula de yoga e saber que a mentalidade tem todo um processo dentro desse fator e ainda vai receber um áudio de meditação guiado. E só com isso, só com esses fatores, se você pegar isoladamente cada um dessas aulas em vídeo, sairia no mínimo R$250. Se for somar tudo, vai para mais de 4 pau. Então, tudo isso você vai estar participando. E quando a gente pensa em relação ao que você economiza com a alimentação, é absurdo. Nossa Conta Senhora. pro pessoal, amor, como é que o VSG economiza na alimentação e como é que o plano de dieta, não um plano de dieta, o plano de receitas que a gente criou, juntamente a parte saudável do dia a dia, Gente, vai fazer com que as pessoas mudem. Diminui muito o valor de compra no final do mês. Isso aí são as pessoas que já são VSG relatam. Teve 30, 40% de 30, redução. 40% de redução. E essa é uma estatística que até a Gisela Savioli e outras pessoas, quando falam de implementação de alimentação saudável, também colocam. Olha, eu vou dar um exemplo. Aquele chiclete que vende no potinho assim, ó. Que, Que tem glúten, tá? Ele vem num potinho assim, ó, sabe? Azul, verde, aquele chiclete. Custa acho que 10, 12 reais. Uma bandeja de frango, quanto que custa, minha gente? 6 reais? Exatamente. Então assim, Só um e exemplo. esse foi um insight que eu dei para as meninas lá em Senador Camará, que elas compravam chips para as crianças e bombom, não sei o que, enquanto elas viviam de Bolsa Família porque não podiam sair da comunidade que é muito perigosa para trabalhar fora porque tem 3 filhos e não tem marido, o marido morreu. E elas gastavam ainda de forma errada. E quando eu falei que elas poderiam levar saúde para dentro de casa de uma forma melhor e gastando menos, o olhinho delas brilhava assim. Quando eu falei que a relação delas com o jejum não precisava de ser de medo, e sim de possibilidade de melhorar a saúde delas, elas ficavam extasiadas, com mais alegria ainda. Entende? Então isso é muito importante. Então o que acontece, gente? Entende que esse valor, esse curso que a gente está disponibilizando para quem quiser esse acompanhamento aqui, está se sentindo inseguro para aplicar a agenda da saúde incrível sozinha, ele sairia por R$497, tá? Ele hoje sairia por R$497. Mas somente para quem está aqui até agora, no final da live, ele vai sair por R$197. Entenderam? Para quem tá com a gente na live, ele vai sair por R$197. Então, se você tem interesse nisso, você vai agora, vai lá, a minha equipe vai abrir o carrinho. E para quem quer, agora que vem o principal que você não sabe. Gente, isso não é o valor só da agenda, não. É o curso Não, todo, é o tá? curso inteiro. Vai sair por R$197. Agenda de graça. Agenda de graça. Eu tô dando pra vocês Agenda essa presente, ferramenta. isso mesmo. Que é a base de tudo. A base de tudo tá sendo dada de graça pra vocês. Se você já é VSG e já aplica isso, e você quer aplicar a agenda da sua forma, beleza. Se você se sente inseguro ainda pra ter resultado e quer um passo a passo em vídeo, com Carol dando aula, comigo dando aulas, sobre tudo isso no dia a dia, com essas receitas todas pra você mudar sua rotina, você tem esse convite nosso. E hoje está saindo por R$197. Então, é só você clicar no botão aqui, onde tem o comando aqui para você comprar, que vai chegar a mensagem para você. Você vai poder comprar isso e fazer parte lá, e vai para um grupo especial, tá? Então, o próximo passo é você pegar e clicar, tá? Você vai clicar nesse botãozinho que está aparecendo na sua tela e vai preencher os dados da página todinho. Preencher de forma do pagamento, você escolhe, faz como, vê, vai pagar cartão à vista, do jeito que você quiser. E aí, você vai fazer isso. Mas, se você não se convenceu ainda e está em dúvida se deve ou não fazer esse processo, eu garanto que se você entrar e aproveitar essa condição, e em 7 dias você não gostar, é só você falar. Você recebe todo o seu dinheiro de volta. Simples assim. Simples assim. Então você não tem nada a perder. E eu vou dizer a coisa mais importante. E o risco que te impede ainda, se eu tô falando que a gente estorna qualquer compra que você fizer, tá? Se você não gostar em 7 dias, qual o risco que você tem? Mudar? Testar? Melhorar? Quantas vezes você gastou isso no salão e não conseguiu mudar? Pelo amor de Deus que eu faço luzes. Então assim, quantas vezes você gastou isso com um lanche que só te fez mal? Ainda tem o bônus
do hit que a gente gravou com um amigo meu que é parceirão, que é o Rodrigo Pereira, um super educador físico, que ele judiou da gente e tá gravado pra vocês conseguirem ter em mãos algo que pode ser aplicado em casa, cara. E se rir de mim eu vou saber, tá? Já tô avisando. Ô, gente, eu botei a língua pra fora dependendo da situação. Ó, eu juro pra vocês, tá? Então, assim, o bônus da... Zumba, porque eu amo dançar, gente, dançar é vida, é tão divertido. E me fala, que coisa mais legal você poder fazer um exercício físico e se divertir ao mesmo tempo. Tem uma coisa que nos treinamentos de aprimoramento pessoal, desenvolvimento pessoal, a gente utiliza muito e eu utilizo com as pessoas. Eu falo que a fisiologia muda. Quando você tem um movimento e você tem uma ação, ela muda a sua reação. Qual assim? Ela muda a sua secreção hormonal. Você já viu alguém rindo, gargalhando de rir, com estado depressivo? Não, você não vê. Você já viu alguém parado, rebolando ou dançando, não rir, não se sentir bem? Eu faço esse desafio. Vai na frente do espelho agora, põe a mão na cintura e dá uma reboladinha. Eu duvido que tu fica chorando e rebolando. Isso é sério. A fisiologia, o movimento, tem uma via de ascensão neuronal que quando você se move, por que a malhação muda o estado fisiológico da pessoa? Porque ela libera hormônio, porque ela muda a pessoa, porque ela faz você ter ação. E isso muda a sua secreção. E é isso que a gente está trazendo para vocês. Muda a secreção hormonal, muda o nível de neurotransmissores no seu corpo. Por isso que tem bônus disso. Quanto bônus que você vai gostar? Aquele do congelar. Então, por conta de quem fala que não tem tempo, para priorizar mais ainda. Ainda vai ter esse bônus de como você congela as coisas, porque aí você vai só tirar um dia para você fazer tudo que você tem que fazer e tá lá explicado. Fora que você vai ter um contato direto comigo, né? Vão ter algumas lives lá dentro, eu vou postar algumas coisas. Entrevistas! E muito mais coisas. Exatamente. Quem viu hoje a gente conseguiu fazer tanto dentro do VSG quanto fora do VSG, entrevistas com membros que são nossos alunos. Lógico, tem milhares de pessoas que seguem a gente, mas se eu vou conversar, é primordialmente com quem? Com quem já acredita, já leu e segue tudo que a gente prega, tudo que a gente fala, que já entende a nossa língua. Eu vou discutir com quem nem pensa em mudar ainda? Como assim? Com que base? Então, a importância de você estar dentro de um grupo e entender isso é estar dentro dessa energia que circula. Um grupo circula energia. Então, vou só recapitular para vocês o que é que você vai ganhar de bônus. Ou seja, programa, o P4S, o programa, né, durante 4 semanas, o bônus de compulsão alimentar para os 15 primeiros, que já fechou, esse bônus já foi para os 15 primeiros, bal, já tem várias pessoas na família já. O bônus de como ganhar mais tempo, que Carol vai passar, o bônus de HIIT, o bônus de Zumba, o bônus de como congelar, o bônus das gostosuras low carb, o bônus de meditação guiada e o bônus da comunidade VIP. Por que bônus? Porque se você não andar na linha na comunidade, perde a comunidade. A comunidade tem regras e você tem que participar dessas regras. Se você extrapolar e estiver criando Kizumba dentro dessa comunidade, isso é um bônus. Você vai ser convidado a pegar sua cadeirinha e sair de fininho. Entendeu? Então assim, e recapitulando ainda, se tudo isso pra você ainda está em dúvida, você pode adquirir e que se não fizer sentido pra você, você pode cancelar sua compra e ter seu dinheiro de volta em até 7 dias. Simples assim, tá? E se você fechar agora, esse processo que é de R$ 497, você vai receber ele por R$ 197. E pode parcelar ainda em sei lá quantas vezes, mais de 10 vezes. Da última vez, acho que todos são 10 a 12 vezes. Gente, a família VSG propiciou na vida de 107 crianças esse ano uma festa fora da realidade delas. Tinham crianças que nunca tinham conseguido sair da comunidade onde elas moram. Foram todas num ônibus, fizeram uma festa, brincaram igual toda e qualquer criança que tem aí, às vezes, uma mãe que tem um celular desse, uma internet para poder estar vendo. Fora o trabalho que a gente vai estar fazendo de conscientização com essas mães, de empreendedorismo dentro da comunidade de risco, para mudar a realidade delas. Então a gente está trabalhando verdadeiramente para mudar o Brasil e o mundo, porque a gente está em 52 países. E é isso mesmo. Pode parecer pink cérebro tentando conquistar, mas é isso mesmo. Se a gente não acredita no ser humano, na mudança do ser humano e em pessoas boas no mundo, não tem nem por que a gente estar aqui todo dia. E lembrando que 99,9% do conteúdo que essa família põe na internet é gratuito. É
completamente gratuito. Inclusive a agenda, né? E a gente Exatamente. A gente explicou aqui os 3 pilares, tá? Foi explicado os 3 pilares e a gente tá dando uma agenda que é, assim, base pra você conseguir realmente chegar naquela meta que você precisa e tá aí de presente pra vocês, entendeu? É um trabalho que a gente tá fazendo para literalmente é um material que a gente tá disponibilizando gratuitamente pro Brasil. Sim. Coloque em prática, E poxa. usa, gente. É um baita de um presentão. Não precisa comprar o curso se não puder agora. Exato. Pega a agenda, imprime a agenda e usa. Tenta pelo menos usar a ferramenta e ver o quanto que ela tem poder. Porque é o seguinte, a resistência que muitos têm a iniciar o uso da ferramenta é a própria resistência que você tem à sua própria mudança. Você entenda que o conflito que existe dentro de você, ao menosprezar uma ferramenta simples que a gente está disponibilizando gratuitamente, você está ouvindo da boca de um médico. Isso. Você está ouvindo da boca de uma pessoa que transformou sua vida da água para o vinho. De um autor de livros que respira isso, que vive isso. Que fala para milhares e milhares de pessoas todos os dias. E eu tô dando esse presente. E você ainda acha que eu daria e traria a minha cara aqui a tapa por alguma coisa que não funcionasse? Humildade é a gente reconhecer que sozinho a gente não sabe tudo. Que eu e Carol sozinhos, juntos aqui, a gente vai saber um pouquinho mais. Que mesmo que juntem 5, a gente ainda não sabe tudo, mas sabe um pouquinho mais que 2. Mas, se você começar a considerar a experiência e vivência do outro dentro do impacto que isso pode ter na sua vida, você vê uma possibilidade de transformação. Então, acredite sim que é possível, acredite sim que há bondade no mundo, acredite sim que tem pessoas que se doam pela transformação alheia. Acredite sim que é possível mudar e se transformar. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. E por isso que a gente está criando o método P4S, para você ter acesso a esse passo a passo. E se você acha que já alcançou tudo, cara, você não sabe seu potencial. Se você perguntasse para mim há 1 ano atrás onde eu estaria, com quem eu estaria falando, eu não saberia. Se tem uma coisa que meu professor de física, Paulo, lembrei o nome dele agora, que eu falei dele outro dia na live, me disse na 7ª série e eu não compreendia. A maior universidade é a vida. E ela te ensina você querendo ou não. Sempre. Sempre. Ela vai bater em todo mundo. Os que têm fé levantam mais rápido. E ela sempre ensina pra você, querendo ou não. Você pode aprender pelo amor ou pela dor. Simples assim. Tá? Então, para finalizar isso, gente, eu agradeço de coração o comprometimento de vocês, o tempo que vocês doaram para essa família. E eu espero de coração que vocês aproveitem essa condição especial que a gente está gerando, tá? Que vai durar pouco. E aproveita essa condição especial, porque depois vai ficar 497. Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite. Tchau, boa gente. Noite. Beijão.